Como que um ateu se tornou católico praticante? Hoje vai ser um vídeo muito mais pessoal, vou dividir com vocês a minha jornada nesse universo da espiritualidade, religião, chame lá o que você quiser. Para início de conversa, meu nome é Rodrigo Lemos, esse canal aqui geralmente é sobre música, sobre dinheiro, sobre show business, mas no fundo sou eu, né? Então eu não sou só empresário, eu não sou só produtor, eu sou um ser humano, eu não sou uma marca, então a gente, como ser humano, a gente tem vários aspectos na nossa vida e obviamente um deles mais importante talvez é a nossa visão espiritual. E eu vou contar para vocês aqui a minha jornada de conversão, né? Como que eu saí de ser uma pessoa altamente cética, ainda sou cético, né? Mas eu era muito mais cético, né? Científico, racionalista, ateu, que zoava todo mundo, inclusive que tinha algum tipo de fé, para ser hoje uma pessoa que sou católico, praticante, vou à missa praticamente diariamente, rezo o terço quase todo dia, né? Enfim, outras práticas que eu vou dividir com vocês. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa jornada. Já digo que vai ser muito breve, porque né, uma jornada de anos, não dá para eu resumir num vídeo de YouTube. E naturalmente vai ser muito superficial. Não vou conseguir aprofundar em muitas das coisas que eu gostaria. Mas se vocês se interessarem por esse vídeo, por esse relato, vocês me mandem mensagem que a partir da resposta de vocês, eu vou abrindo aí janelas e a gente vai desenvolvendo em cada uma delas. Para início de conversa, eu vou dizer da onde eu vim, né? Qual era a minha visão, como é que eu era, quem eu acreditava. Como quase todo brasileiro, eu cresci numa visão cristã do mundo, né? Fui educado, minha mãe na época, ela ia na igreja evangélica, eu criança ia lá, mas já achava tudo muito estranho. Apesar de que, assim, é engraçado porque um lado da família, um avô meu, ele era pastor da igreja, se eu não me engano, Assembleia de Deus, e a minha avó, por par de mãe, ela era mãe de santo, tá ligado? Acho que como todo brasileiro, né, cara? Acho que o brasileiro ele tem muito essa união, né, de religiões de matrizes africanas e o cristianismo. Apesar de que, assim, um dia eu posso falar sobre isso, o cristianismo também é matriz africana. Não sei porque as pessoas não falam isso, mas tudo bem. Então, assim, eu cresci muito nesse mundo, né, de igreja evangélica, de criança, mesmo sem acreditar. Quando você é criança, você só não entende o que está acontecendo. Mas, obviamente, aquilo ali moldou muito a minha visão de mundo, né? Então, desde pequeno, eu vi Jesus, vi Bíblia, né? Fui vendo essas coisas, mas com o pé muito atrás, né? Sempre achando tudo muito estranho. Um dado momento da minha vida, minha mãe começou a também frequentar umas macumbas, tá ligado? Começou a ir nos tambor e eu também fui indo e fui vendo aquilo. E aí é importante frisar porque eu acho que foi nas religiões de matriz africana, se eu não me engano, era Umbanda, que eu tive a certeza que existia um mundo espiritual, tá ligado? Eu tive certeza que existia espírito quando eu fui. Por quê? Porque eu vi gente incorporando e, mano, eu vi que era real, tá ligado? Não tinha como. Eu vi gente, meu irmão, tampar o olho e pular em pedra numa cachoeira. Então, eu muito pequeno, ainda impressionado, mas eu falei, cara, o mundo não é só isso, né? Porque hoje, uma das coisas que afastam as pessoas de qualquer religião, ou visão espiritual, ou fé, é uma crença materialista. Elas acreditam que o mundo é só matéria. É só isso aqui que você consegue ver, enxergar, tocar. É só o que você consegue ver através dos sentidos. E isso não é bem assim, né? E eu descobri isso já muito pequeno, né? Muito pequeno eu já percebi que não era bem assim. Existiam sim espíritos. Nunca vi espírito, nunca ouvi ninguém falando comigo, nunca tive nada disso, né? Eu tinha amigos que tinham e tal, mas eu não tinha nada disso. O mundo era ali, mas quando eu ia nas giras, né? Eu via e falava, cara, doideira, hein? Ficava até com medo, assim. Ficava mais focado, confesso, em comer as comidas, mas ficava ali criança, né? E nessa eu fui crescendo. Minha escola era católica, de irmãs, né? Freiras Carrécia, lá no Rio Comprido, Tijuca. Irmãs franciscanas Alcantarina, se eu não me engano. E que eu achava, porra, tenebroso, achava horrível, achava péssimo. Zoava, né? Achava, cara, como é que pode uma pessoa ser irmã, tá ligado? Não passava na minha cabeça, eu achava um mundo muito distante, tá ligado? Eu era tão cético e tão. Eu era chato mesmo, assim, sabe? Pedante, sabe? Eu era tão pedante que eu lembro que quando chegou o momento ali da escola de fazer a primeira comunhão, eu me neguei a fazer. Eu falei, não, pô, eu não tenho religião, não. Eu não tenho religião, não. Fiz só pra afrontar. Aí mesmo não tinha, né? Mas assim, eu não tinha religião, então eu não queria fazer mesmo. E não fiz a primeira comunhão. Me neguei a fazer a primeira comunhão. Me negava a ir na capela. Eu era pedante mesmo, assim. Tipo, eu falava, cara, não acredito. Pra mim, nada a ver. Não. Como é que eu vou dizer que isso aí tá certo, pô? Existem várias religiões e tal. Eu já começando a... né? Quando você começa a ficar jovenzinho, você já começa a vir cheio de ideia. Comigo não foi diferente. E aí fui crescendo, né? A gente vai tendo uma sensação que a gente vai ficando mais inteligente, né? A gente vai conhecendo o mundo, falando, caraca, pô, na verdade isso aqui não era religião, né? Isso aqui era ciência. Aí fui apresentada a filosofia, me encantei pela filosofia, falei, caraca, é isso aqui explica o mundo, né? O mundo é filosofia. Comecei a ler os filósofos, ainda muito garoto ainda.
E comecei a olhar, observar as outras religiões, falar, cara, tinha um amigo meu que era budista, Renan. E aí eu falei, cara, como é que é isso aí? Aí vi lá como é que ele fazia, ele ficava replicando um mantra sem parar. Achei interessante, até tentei ir uma vez, mas não curti. Enfim, eu sempre tive essa busca de entender e tentar explicar o mundo, né? Além do que eu estava vendo, porque eu tinha certeza que existia um mundo espiritual, eu só não sabia dizer o que que era. E assim, cara, eu fui crescendo, né? Eu lembro que eu pegava pra ler a Bíblia quando era pequeno, eu lia só Apocalipse, mas eu não lia com uma visão de fé, eu lia pra poder. Lembra do Mister M? Do Fantástico? Não sei se você. A galera mais nova também não vai entender, né? Mas a minha geração é a geração do Mister M. A gente cresceu vendo o Fantástico. O Mister M era um mágico que aparecia no Fantástico, programa da Globo semanal, onde ele fazia uma mágica e depois ele revelava como aquela mágica tinha sido feita. Então, a minha geração cresceu muito com uma ideia de ver que a mágica ela sempre tem um truque, tá ligado? Sempre tem uma parada que explica, né? Então, é uma geração já. Com um pouco imaginário, né? A gente não acredita muito nas coisas que a gente sempre acha que é falcatrua. E, obviamente, outras falsas ideias que eu fui adotando fizeram parte do meu imaginário. Eu até anotei algumas aqui para poder me amparar e dividir com vocês, né? Eu comecei a acreditar que a ciência explicava tudo, né? Quando você começa... Eu, inclusive, era muito bom em matemática e química, participei da Olimpíada de Matemática. Sempre gostei de duas matérias, né? Matemática e redação. Adorava escrever, adorava fazer cálculo. Então, quando você começa a gostar muito de matemática, você começa a falar, cara, o mundo é matemática, tá ligado? É isso aí. Então, eu tinha uma ideia de que a ciência explicava o mundo, e se não explicava é porque ainda não deu o tempo certo, daqui a pouco vai explicar. Eu tinha aquela ideia de que a igreja servia só pra poder manipular as massas, tá ligado? Aí eu falava coisas como, tipo, a Inquisição matou um monte de gente, né? Eu sei que são uma das falácias, assim, que mais são ditas, e eu falava isso, né? Eu dizia que a igreja servia para manipular as pessoas. E, obviamente, existe uma cultura também midiática que sempre mostra pra gente os líderes religiosos em posição de falcatrua, né? Você pensa em pastor, né? O imaginário popular, muitas vezes, atrela a coisa do dízimo, de tirar dinheiro dos outros. Então eu propagava essas ideias e isso tudo, eu tô falando isso porque talvez o seu imaginário também esteja repleto desse monte de ideia que quando você para pra analisar e traz pra realidade, fala, cara, qual o pastor safado que eu conheço? Qual o padre que pega criancinha que eu conheço? Em nenhum momento eu vou dizer que isso aqui não existe. Existe pra caralho, com certeza. Mas não é esse o ponto. O ponto é que existe um Deus. E se um Deus existe, não tem nada a ver se um pastor é safado, se o padre tá errado. Os seres humanos erram e a gente vai chegar lá. Mas eu replicava essas ideias todas. E eu cheguei a um momento da vida assim que eu falava, cara, o negócio é o seguinte, eu não tenho religião, eu tenho espiritualidade, né? Eu não tenho religião, eu tenho espiritualidade. Inclusive essa é uma das frases que eu mais ouço até hoje. As pessoas falam, não, cara, eu não tenho religião não, eu tenho espiritualidade, né? Pô, vamos ser sinceros, essa frase é boçal, tá ligado? Essa frase, ela é ignorante. Ela é totalmente ignorante, totalmente ignorante. Se você diz que tem espiritualidade e não tem religião, saiba, você tem uma religião, você só não tem consciência sobre isso, tá ligado? Como é o lance da dieta que eu já falei em outros vídeos aqui. Você pode não ter consciência sobre a sua dieta, mas saiba que você tem. Mesmo que você coma mal, só coma merda, você tem uma dieta. A sua dieta é uma merda, mas é uma dieta. Visão espiritual, mesma coisa. Você pode não saber o que é, mas você tem. Pode ser uma merda, pode estar te destruindo. E no meu caso tava, né? E aí eu fui crescendo com essas ideias, propagando essas ideias todas. E tinha uma crença que assim, não, cara, o negócio é o seguinte, o negócio não é ter religião, o negócio é ser uma pessoa boa, tá ligado? Eu vou buscar ser uma pessoa boa, vou buscar ser honesto, vou buscar ser verdadeiro, buscar honrar minha família, tá ligado? E era isso que eu ia vivendo. E eu acho até, hoje em dia, eu acho até que é muito difícil você conseguir de fato crer numa religião ou crer num Deus se você não tiver passado por muita merda na tua vida, tá ligado? Se você não tiver enfrentado um pouco de caos, um pouco de merda, você vê um pouco de mal no mundo, é muito difícil você acreditar em Deus, tá ligado? Então, quando você ainda tem aquela inocência de que o mundo é colorido e que tá tudo certo, que no máximo o pior que vai acontecer é você sair na porrada com alguém, né? Bom era o tempo que o meu medo era sair na porrada, né? Eu era um moleque muito medroso sair na porrada. Depois fui fazer boxe, enfim, aí você vai mudando. Mas depois que você encontra de verdade a merda no mundo, a maldade, a safadeza, a covardia, eu acho que é só depois disso que você de fato consegue chegar em Deus, tá ligado? Antes disso é muito difícil, cara. E, naturalmente, eu fui crescendo e fui me deparando com isso, né? Com a maldade do mundo. Todo mundo que me acompanha um pouquinho sabe, eu fui empresário da 1kg. Em 2017 foi a maior banda do Brasil, o maior fenômeno do rap daquele ano.
E, naturalmente, eu com empresário, eu tinha, sei lá, 23, 24 anos, eu rodei o Brasil inteiro, fazendo show, 25 shows por mês, ganhando muito dinheiro, muita fama, muita coisa ao redor. E quando você tá nesses ambientes, você começa a ver, cara, muita merda também, né? Eu já entrevistei o Funkeiro, um artista que era da 1 kg aqui na época, no canal. Aqui no canal tem um podcast com ele. Ele fala disso, né? Que tinha momentos que, pô, ele se sentia muito triste. Que ele via, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, que ele deu. Ele viu uma garota que chegava no quarto dos artistas, doida pra poder dar pros artistas, e falava: meu namorado tá lá embaixo esperando. E ele olhava aquilo e ele falava: cara, minha vontade era lá embaixo e avisar pro namorado dessa garota. Aí você começa a ver a promiscuidade, a safadeza, né, a merda. E obviamente eu fui me deparando com várias dessas situações. E isso não só ali, né, em outros momentos também da vida. E cara, depois eu saí de lá, né, fui seguindo. Um ponto importante que eu anotei aqui, é importante dizer, né, eu continuava com superstições, né. Eu desvirava chinelo, desviro até hoje, falava, eu tento fazer hoje não desvirar mais, mas desvirava chinelo, né, acreditava muito em signo, né. Aí às vezes a pessoa fala isso: não tenho religião, mas qual é o seu signo? Eu falo: pô, calma aí, cara, né, que história é essa? Você não acredita em Deus, mas você acredita que no dia que você nasceu as estrelas estavam de um jeito e isso impacta quem você é, impacta todo mundo da mesma maneira. Então, assim, existe uma ordem, uma inteligência que pensou isso no mundo? Quem é? Não. É óbvio que você está dizendo que acredita em Deus. De maneira indireta, você está, sim, acreditando em Deus. Você só não tem, você só não consegue explicar isso, você só não conseguiu ligar os pontos. Minha vida sempre foi essa busca por ligar os pontos. Mas, enfim, vamos logo direto ao assunto, né? Depois disso tudo, cara, que eu fui vivendo, e fui crescendo, fui amadurecendo, e encontrando a alegria, e encontrando tristeza, e caindo na merda, chegou um momento na minha vida que eu tava na merda, tá ligado? Eu tava assim, no fundo do poço de verdade. E tava, porra, né, acho que eu nunca falei isso publicamente, mas, cara, eu tava em depressão, eu tava viciado em maconha, eu tava viciado em sexo, eu tava, porra, distante das pessoas que eu amo, não tava presente na vida de ninguém, não era, assim, não é que eu era uma pessoa ruim, eu era de fazer o mal, né, assim, não fazia o mal a ninguém, mas fazia o mal a mim mesmo, tá ligado? E por fazer o mal a mim mesmo, consequentemente eu fazia o mal a outras pessoas. Né? Muita gente tem essa ideia equivocada na cabeça de que se ela não fizer mal a ninguém, ela não tá fazendo mal nenhum. Pelo contrário, se você tá fazendo mal a você, você tá fazendo muito mal a quem te ama, por exemplo, né? E as pessoas que me amavam naquele contexto ali sofreram muito, né? Até hoje eu peço perdão, mas enfim, foi importante para poder hoje eu estar falando o que eu tô falando, viver a vida que eu vivo. E isso é 2019, eu simplesmente, depois de anos trabalhando com música, né, já tinha trabalhado com a Blitz, já tinha trabalhado com o Kilo, já tinha trabalhado com o Pelé, já tinha trabalhado em startup, na Globo, já tinha, meu irmão, feito muita coisa, tinha alcançado os meus grandes sonhos muito jovem. E aí eu vou e paro com tudo e falo: cara, eu vou por aí, tá ligado? Eu vou viajar. Sempre também gostei muito de viajar, né? Eu com 20 anos eu fiz uma volta ao mundo, né? Eu fui em 18 países, sei lá, em 45 dias. Eu pisei nos 5 continentes em 45 dias. Fui na Índia, no Japão, no Egito. Então, assim, eu fui vendo todas as civilizações de perto, né? Não é que eu estudei, eu fui lá e vi, né? Eu vi como é que é a Índia, eu vi como é que é o Egito, eu vi como é que é o Japão, eu vi como é que é a China. Isso também, em dado momento, me afastou muito também de uma religião, né? Porque eu falei: cara, não tem como ter religião, tá ligado? Porque se eu tivesse nascido aqui na Índia, eu seria hindu, tá ligado? Se eu tivesse nascido aqui no Egito, provavelmente eu seria muçulmano. O quanto que a cultura impacta. Até então eu achava que as religiões poderiam ser comparadas. Depois eu fui vendo que não é bem assim. Um dia a gente vai falar um pouco sobre isso. E cara, 2019 é esse ano que eu tiro pra poder viajar de novo, né? E aí nesse ano eu vou pra Califórnia, nos Estados Unidos, num festival chamado Coachella, que é o maior festival de música do mundo. Eu vou lá, obviamente, poder pegar referência, também me divertir. Eu vou com a minha irmã. E cara, acontece nesse festival a primeira grande chamada, assim, de Deus, né? Que eu posso dizer. A gente ficou na casa de uma família, né? Uma família que já tinha vindo aqui no Brasil, e uma família americana. Eles recebem a gente, cara, eles recebem a gente de uma maneira inacreditável. Recebe a gente indo no aeroporto, botando cartaz pra gente, dando carinho, amor, atenção. Por isso que muitas vezes eu falo, né, que as palavras podem ser mais bonitas que eu vou dizer aqui. Nada vai conquistar tanto uma pessoa quanto o amor verdadeiro, quanto o sacrifício, quanto o sorriso no rosto, né? Você quer convencer alguém de uma religião, não adianta você ficar falando, porra. A lógica é uma merda, perto do amor verdadeiro, né? Se a lógica funcionasse de alguma maneira, você, quando fosse conversar sobre política com alguém, você ia falar: não, porque os pontos são esse. A pessoa fala: é verdade. Verdade, não, agora eu sou de esquerda, então. É óbvio que não funciona assim, né? Não é assim que acontece no mundo. Muitas das vezes a pessoa tá cagando pros argumentos, né? Ela tem ali uma convicção e
pronto, e dane-se. E com religião é muito parecido, né? Então, acima do que qualquer lógica, qualquer história, qualquer questão, o mais importante sempre será se você consegue de fato ser uma boa pessoa, amar o próximo de verdade, né? E, cara, aquela família lá nos Estados Unidos fez isso comigo, sabe? Comigo e com a minha irmã, amou a gente. Tratou a gente num amor, assim, inacreditável. A minha conversão, de fato, começa ali. Eles eram católicos, né? Por coincidência, ou por Deus, né? Vai da sua crença. E eles chamaram a gente pra ir na missa no domingo. A gente estava lá na casa deles, obviamente. A gente foi na missa com eles. E, cara, eu já tinha ido em várias missas ao longo da minha vida, né? Eu tinha estudado em colégio católico, né? Às vezes ia, por mais que fosse petulante, às vezes eu ia. Às vezes era obrigado, né? Várias também não, tô sendo exagerado, né? A igreja católica sempre foi a mais distante da minha realidade. Como eu falei lá atrás, eu vim muito do mundo mais evangélico e do mundo muito mais espírita, vamos botar assim. Então, a igreja católica era a mais distante. Mas a gente foi lá com eles na missa e quando eu chegou na missa, cara, eu comecei a agradecer, assim, né? Falei, cara, eu tô aqui, né? Então, assim, né? Sei lá, né? Tem 50% de chance de Deus existir, né? Ou ele existe ou ele não existe. Né? 50%. Então, porra, eu vou agradecer, né? Porque se ele existir, pelo menos eu tô agradecendo, né? Até uma coisa meio, porra, lógica também, né? Então eu vou agradecer. E, cara, quando eu comecei a agradecer, eu comecei a ter uma crise de choro, né? Comecei a ter uma crise de choro, acho que já tinha vindo de anos ali de confronto com a realidade, de porrada, meu irmão, eu passei no ano anterior eu sofri uma traição no âmbito pessoal, amoroso, sofri uma traição no âmbito profissional, sofri, porra, meu irmão, eu sofri muita merda, tá ligado? Eu não veio aqui o caso, mas assim, fiquei muito mal de cabeça, tá ligado? Muito mal, não tinha força pra reagir. E naquele momento eu comecei a agradecer pelas maravilhas que estavam acontecendo na minha vida. E, cara, comecei a ter uma crise e tal. E aí eu lembro uma frase do Rafa, né, que era o pai da família, ele virou pra mim e falou assim, em inglês, né, não vou falar aqui em inglês, mas ele falou, olha, você achou que veio aqui pra um festival, você veio aqui pra algo muito maior. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, beleza, mas, cara, muito cético, né, então eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, eu tô emocionado pela viagem, eu tô fragilizado pela situação da minha vida, né, é óbvio que isso juntou os fatores e aconteceu dessa maneira, não é bem assim, né. E voltei pro Brasil, isso em 2019, e ao invés de correr atrás e começar essa jornada, que eu ainda não tinha começado, já tinha começado, mas não tinha começado de maneira consciente, eu deixei passar, né? Deixei passar 2019, aí 2020, né? Aí vem a pandemia, aí 2021, acho que quem não ficou mal na pandemia é maluco, né? Todo mundo ficou mal de alguma maneira. E aí chegamos em 2022, chega em 2022, cara, eu tô de fato ali no fundo do poço mesmo, tá ligado? A depressão já gigantesca. Eu cheguei a ter depressão no momento de não conseguir sair da cama, tá ligado? De acordar e assim, não ter a mínima vontade de fazer nada, não ter porquê. Eu nunca pensei, né, em tirar minha própria vida, não cheguei nesse extremo, mas assim, era como se, meu irmão, eu só estivesse esperando o tempo passar mesmo, tá ligado? E eu comecei de novo a ler a Bíblia, tá ligado? Comecei a ler a Bíblia, já tinha lido quando eu era pequeno, mas não li assim, falei, cara, vou começar a ler. Eu sempre gostei muito de ler, né? Tô com um monte de livro aqui, inclusive. Aqui. Eu sempre gostei muito de ler. E comecei a ler e falei, cara, eu leio os grandes filósofos, né? E eu aprendo com os grandes filósofos. Então eu vou aprender. Jesus pra mim é uma pessoa, né? Assim, ó, é um filósofo, no mínimo ele é um grande filósofo, então eu vou aprender com ele ali. E comecei a ler sem preconceito, sabe? Apesar de eu ter vários preconceitos, eu comecei a ler. E belo dia, cara, eu tava na casa da minha mãe, aí tava voltando pra minha casa e eu tava mal pra caralho, tá ligado? Muito mal, assim, muito mal, desgostoso da vida. E aí começam a sequência agora sim, tá com 18 minutos quase de vídeo que começa de fato a jornada, né? Eu vou e jogo no Waze assim, falo, cara, eu vou numa igreja. Eu nunca fui numa igreja sozinho na minha vida, mas eu vou agora. E eu vou escrever aqui no Waze, igreja, a primeira que der eu vou. E eu escrevi igreja no Waze e apertei buscar. E apareceu o nome de uma igreja chamada Lagoinha. Eu nem sabia que isso era nome de igreja, vamos ser sinceros, né? Falei, Lagoinha, isso é igreja? Que loucura, cara. Aonde que é isso? No recreio, né? Eu falei, porra, beleza, então. Eu prometi, né? Sabe quando você joga na sorte? É isso, né? Então, beleza, eu vou. Aí botei lá no Waze, fui de carro, cheguei lá, entrei, né? Parei o carro, entrei, as pessoas já com plaquinha, bem-vindo. Aí eu já olhando assim, falei, cara, marketing total, né, mano? Os caras fazem um marketing sinistro pra, né? Pô, eu sou marqueteiro, eu sou publicitário de formação, né? Eu sei como é que você faz uma campanha de marketing. Falei, cara, marketing total. Aí entrei na igreja, né? Quando entrei na igreja, cara, olha assim no telão, tá escrito assim, ó. Tá com medo do quê? E aí, cara, começa o culto e o culto é sobre depressão. Aí eu falo, cara, não,
Porra, tá zoando, mano. E aí, pô, o pastor Renan Belas, um pastor incrível, aconselho todo mundo a seguir. E, cara, ele faz um conto incrível sobre depressão, sobre como o medo paralisa a gente. E ali, cara, eu tenho a minha primeira experiência sensível, assim, com Deus, né? No aspecto de eu sentir mesmo, sentir o coração, sentir a cabeça, né? Muito pela música, pelo momento que eu tô vivendo na vida. Mas, de novo, aconteceu. Não tinha acontecido em 2019, acontece em 2022. E eu tenho uma experiência sensível, cara. O coração enche de uma maneira que eu nunca senti na minha vida. Eu começo a chorar. Não chega aí lá na frente, né? Que sempre o pessoal vai na frente, eu não vou. Eu sou comedido, eu não quero. Acaba, eu vou embora. E eu saio dali, cara, como se o mundo inteiro tivesse saído das minhas costas. E eu falo, cara, chega. Deus existe e agora eu vou começar a jornada de busca, porque eu não posso simplesmente ancorar a minha crença no que eu senti no coração. Apesar de que isso sim é o mais importante, tá ligado? Mas por ser muito cético, por ser muito frio, eu precisava buscar os argumentos para isso. Né? Por mais imbecil que isso seja dito, né? Porque você imagina, né? Existe uma religião há 2000 anos e a gente acha que a gente tem argumentos suficientes para poder combater, né? Muito por isso que hoje eu sou católico. Eu falo, cara, assim, tu quer discutir com 2000 anos de tradição? É puxado, tá ligado? É bem puxado. Mas até esse momento, lembra, né? Eu tô na igreja católica, eu tô na igreja evangélica, eu tô na Lagoinha, igreja incrível aqui. E aí, cara, eu começo a frequentar aquela igreja, eu começo a ir. Inclusive, eu começo a ir todos os domingos pra poder ver se eles iam repetir aquele culto. Porque eu fiquei tão impressionado que eu falei, cara, o culto foi tão pra mim que eles devem repetir esse culto todo mês, tá ligado? Então eu vou desmascarar. Lembra o Mr. M? Eu vou desmascarar. E comecei a ir toda semana. Cara, eu fiquei indo um ano naquela igreja. E eles nunca mais repetiram aquele culto, tá ligado? Eu fiquei, cara, que loucura, né? Foi isso mesmo, né? Hoje eu vejo que mas na época eu ainda tava tentando desmascarar. E, cara, nessa jornada eu já cheguei na conclusão, falei, beleza, então Deus existe. Só que a figura de Jesus pra mim ainda era muito difícil aceitar, tá ligado? Porque eu sei que o pessoal fala Jesus, é um tema sensível, mas eu falo de uma maneira muito descaralhada, assim, mas para pensar nessas palavras, assim. Se Jesus é verdadeiro, cara, para pensar, existe um Deus, né? Existe um Deus no mundo que criou tudo, criou você, criou a mim, criou tudo, que controla tudo. E esse Deus, dado momento, decide vir aqui. Ele fala, não, não, né? Eu criei um joguinho lá, criei um mundo, criei um universo, mas agora eu vou entrar lá. E ele decide vir aqui. Ele vem aqui, né? Se torna homem para poder vir aqui. Vive aqui. E depois ele simplesmente é crucificado, morto de maneira livre. Ele escolheu aquilo ali, entendeu? Ele escolhe ser morto, ele escolhe ser crucificado, ele aceita aquilo ali para poder redimir o meu pecado. Para pensar mesmo, sabe? Não é muito louco você pensar nisso? É muito louco, cara. É muita maluquice. E é engraçado porque, assim, quando a gente fala de Jesus, meu irmão, é mó doideira, porque tudo começa, né? Você vê aqui, ó, eu tô aqui com o Heitor, meu parceiro tá aqui me ajudando a gravar isso aqui que tá aqui atrás da câmera. Nunca dá problema. Na hora que a gente começa a falar de Jesus, meu irmão, para tudo, entendeu? Cai o negócio, o bagulho entendeu? Doideira. Mas enfim, pra pensar. O quão louco é isso, sabe? Se essa história é verdadeira, tem 50% de chance, né? Ou é ou não é, né? Não existe outra hipótese. Ou é verdade ou é mentira, porra. É assim que funciona. Então, Deus saiu de lá, veio aqui, virou homem, morreu. Então, assim, eu já tava convencido da existência de Deus, mas Jesus ainda eu não conseguia explicar, tá ligado? E eu comecei, cara, uma jornada, né? De não só uma jornada arqueológica, né, de tentar ver se Jesus de fato existia. Isso aí já é comprovado hoje, já adianto a pesquisa para vocês, não tem que ficar fazendo isso, pode acreditar. Jesus de fato comprovadamente existiu, tanto é que muitas religiões gostam de falar do Jesus histórico, né, como se Jesus fosse, já comprovando que Jesus é um personagem histórico. Muitas pessoas não chegam nessa parte, que é o seguinte: o que a gente tem de Jesus, né, o que a gente tem de Jesus falando tá na Bíblia, né? Esse é um ponto importante, né? Tudo que a gente tem relatado sobre Jesus está na Bíblia. E aí eu comecei a pensar, falei, não, beleza, então tá tudo aqui na Bíblia, né? Só que assim, da onde veio a Bíblia? Essa é uma pergunta que surgiu pra mim, tá ligado? Porque a Bíblia simplesmente ela não desceu do céu, né? Alguém fez a Bíblia. E aí eu confesso pra você, na hora que eu entendi da onde veio a Bíblia, que eu falei, cara, pesado, hein?
vou ter que ser católico. Foi lógico, né? Foi por lógica mesmo. Eu não me converti por lógica, mas na hora que eu saí, eu parei de ir na igreja evangélica e comecei numa missa, foi por lógica, porque eu cheguei na conclusão simples, que é o seguinte: para a Bíblia existir, teve que existir igreja católica. Não existe Bíblia sem igreja católica. Foi a igreja católica que fez o cânon da Bíblia. Foi a igreja católica que derramou o sangue, né, através de seus santos e seus mártires, para poder preservar a Bíblia e passar de geração em geração em geração, né? Por exemplo, a matriz protestante, que é a galera evangélica, que, olha, eu tenho um amor profundo, afinal eu me converti ali, né? E acho que acima de tudo nós somos irmãos e a gente tem que amar o próximo. Então, assim, se antes de amar o próximo você prefere ficar usando as coisas, você tá fazendo tudo errado, você não entendeu nada de cristianismo. Mas o que eu tô falando aqui é um debate de ideias, né? Então, nesse debate de ideias, você pode parar a pensar e falar assim, cara, o protestantismo surge no século XVI, né? É 1500 e alguma coisa. 1400, acho que é 1500 e alguma coisa, né? Martinho Lutero. Então, você quer dizer para mim o seguinte, que o Deus veio no mundo, né, no ano 0, né, morreu no ano 33 por ali, e passamos 1500 anos sem igreja, né? Passamos 1500 anos sem igreja. E aí um cara chegou e falou, não, agora eu entendi tudo, porra. É por aqui que a gente vai. E todo mundo que veio antes não serviu de nada. Sabe, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Então, assim, é muito pesado, cara, você discordar da igreja católica, tá ligado? Porque é isso, são 2000 anos. Mas aí, obviamente, eu tinha todas aquelas... aí eu cheguei nessa conclusão, falei, cara, porra, né? E olha, lembra, né? O que eu falei aqui no vídeo inicialmente, né? Ainda tô muito superficial e muito breve. Obviamente, é muito legal a comunicação com vocês, porque caso vocês me deem perguntas, eu posso fazer um vídeo aqui respondendo cada uma delas e vou sentir o maior prazer em responder todos vocês. E quero muito encontrar alguém que consiga me dar um argumento que eu falo, caraca, pô, verdade, isso aí é um negócio que eu não sabia, né? Tô em busca, então me ajuda nisso daí, tá? Se eu estiver falando uma besteira, eu quero que você me corrija, né? Mas agora, foi os estudos que eu fui fazendo. Um dos livros que me ajudou muito, eu indico pra todo mundo, é esse aqui, ó. A Última Superstição, Eduard Feser, uma refutação ao neoateísmo. Eduard Feser é um professor de filosofia de Pasadena, lá nos Estados Unidos. E esse livro aqui, cara, é simplesmente absurdo. Ele abriu minha cabeça. Não é fácil a leitura, mas é muito importante. Ele começa vindo da religião fajuta, fala do neoateísmo, fala da filosofia, fala da era medieval. Ele vai fazendo toda uma análise. Que isso, Siri? Que isso? A Siri do meu telefone falando. Olha que loucura. Mas enfim, esse livro aqui me ajudou muito. Porque eu tinha lido muitos autores ateus, né? Eu tinha lido muito Richard Dawkins, né? Esses caras assim. E quando eu fui ler esse cara aqui, ele simplesmente refuta todos eles. E eu falei, cara, que doideira, hein? E aí eu comecei a frequentar, né? Voltando à minha vida ali, eu comecei a frequentar a missa, né? Comecei a ir ainda, né? Eu frequentava a igreja. Olha só, eu fui pra igreja evangélica sem nenhum amigo, né? Eu não fiz nenhuma amizade. Eu entrava mudo, saía calado, eu ia sozinho. Todos os cultos eu ia sozinho, porque eu tava só observando. Eu não fui, né, porque alguém me chamou, porque era legal, porque eu fazia parte de um grupo, né? E tá tudo bem se você tá nesse grupo, mas no meu caso não foi assim. Eu ia sozinho, eu era um lobo ali, eu tava assim, olhando e observando e estudando sem parar. Esse livro me ajudou muito. E eu cheguei nessa conclusão que, cara, sem igreja católica não existe Bíblia. E se tudo que eu conheço de Jesus é através da Bíblia, porra, naturalmente, né? Eu vou seguir quem conseguiu falar de Jesus, quem conseguiu preservar o que Jesus falou. Não faria o menor sentido se fosse o contrário. E comecei na igreja católica e, cara, quando eu cheguei na igreja católica, eu né, mordi a língua, né? Que eu passei a vida inteira zoando e apontando o dedo. Comecei uma busca incessante por todas aquelas questões que eu falei pra vocês lá no começo, né? Que eu comecei a buscar sobre as cruzadas, a Inquisição, né? O que são os santos, né? Como que eles pensam em Maria. Aí você vê, né? Deus, aí depois eu cheguei à conclusão sobre Jesus. Falei, pô, beleza, né? Caraca, Jesus é Deus mesmo. E ele veio mesmo. E que doideira. A partir do momento que você crê que Deus veio aqui na figura de Jesus, Jesus é Deus, a sua vida tem que mudar imediatamente, tá ligado? Não tem como não mudar, você precisa olhar lá e falar, cara, olha só, o que eu vou fazer na minha vida que eu não vou ler o que Deus tá falando, né? Porque assim, eu vou ficar no TikTok, eu vou ficar vendo vídeo no YouTube, eu vou ficar lendo qualquer outro autor, vou ficar vendo vídeo do Rodrigo Lemos, se eu posso ir lá e ler o que Deus falou. Porra, é muito forte, tá ligado? Então, meu irmão, virei um maluco ali, eu comecei a ler que nem um doido a Bíblia, os livros paralelamente.
E, cara, eu fui estudando. E quando eu entrei na igreja católica, eu me deparei com um mundo inteiro de possibilidades que eu falei, cara, que loucura, né? Olha quantas coisas eu tava privado, né? Aí comecei a ir atrás de Maria, que sempre tive, né? Eu, quando era pequeno, na época da escola, eu rezava o Pai Nosso e não rezava a Ave Maria, porque eu falava, não, pô, isso aí não, tá ligado? E aí eu mordi a língua, eu comecei a ir atrás de Maria. Ainda tô indo, né? Ainda sou um bebê ainda, né? Tem, porra, eu fiz a minha primeira comunhão ano passado, porra, né? Então, assim, ainda é muito, muito recente, mas continuo nessa jornada. Um livro que me fez, assim, talvez eu sou católico muito por causa desse livro, é esse aqui, ó. Confissões de Santo Agostinho. Não só é um clássico da filosofia ocidental, né? Talvez um dos 4 livros mais importantes da filosofia ocidental, né? Que se você está me entendendo em português é porque você faz parte dessa geração e dessa galera, né? Nós somos o Ocidente. Esse com certeza está no top 10, top 4, né? Livros mais importantes da história, independente da sua religião, de quem você é, do que você faz. Esse livro aqui é fundamental. E eu li esse livro aqui já não sei quantas vezes, e cara, esse livro aqui mudou a minha vida totalmente, tá ligado? Santo Agostinho, inclusive, eu fiz a minha primeira comunhão no dia de Santo Agostinho, e eu casei esse ano no dia de Santo Agostinho também, pra você ver o impacto que esse livro aqui teve. Depois eu fui lendo outros livros dele, né? Santo Agostinho é um dos doutores da igreja, e tem uma obra gigantesca, né? Junto com, de repente, São Tomás de Aquino, são os dois grandes doutores e filósofos da Igreja Católica e, consequentemente, do Ocidente inteiro, porque foi a Igreja Católica que fundou o Ocidente, né? A Igreja Católica que fundou o Brasil, a Igreja Católica que fundou a França, a Espanha, a Itália, né? A Igreja Católica que criou o hospital, a Igreja Católica que criou a escola, né? Então, assim, é muito pesado você ir contra tudo isso. E eu confesso que ainda tento ir contra, mas toda vez que surge uma coisa na minha cabeça, eu vou lá pesquisar e eu quebro a cara e eu falo, caraca, tava o tempo inteiro ali. Então o tempo inteiro era aquilo ali e eu sempre achei que aquilo ali era o pior, né? Eu sempre desmereci. E aí, cara, essa é a trajetória mais ou menos, né? Depois, como eu falei aqui no começo, teria que ser mais superficial, teria que ser um pouco mais breve, porque o vídeo já tá gigantesco e eu tô super superficial. Mas foi assim, Deus, Jesus, Bíblia, Igreja Católica, aí a Igreja Católica eu entendi, porra, o que são os sacramentos, tá ligado? Uma das coisas que me fez de fato também ser católico, lendo Santo Agostinho, mas também a figura dos sacramentos, que eu entendi, que falei, caraca, cara, que loucura, né? Jesus, inclusive, não só ele veio, como ele deixou um alimento pra gente se alimentar dele mesmo, todos os dias, que é a Eucaristia. E aí é engraçado que às vezes eu converso com os amigos meus evangélicos e eles falam, pô, cara, tu acredita que Deus vira pão, pô, e tu come? Falei, pô, tu tá de sacanagem, cara. Pô, a gente divide a mesma crença que Deus veio aqui e morreu pra te salvar, pô. E tu acha que agora não, virar pão é muito assustador, né? Ah, pelo amor de Deus, pô, tá de sacanagem, pô. Pelo amor de Deus. Então, assim, depois que você começa a entrar nesse mundo, você começa a perder um pouco desses preconceitos bobos. E, cara, agora vai aqui, até aqui veio minha jornada de conversão. Agora vai, assim, meu conselho pra você, né? É uma obrigação que eu tenho que fazer isso. Mais do que qualquer palavra bonita que eu te diga aqui, a minha vida mudou completamente. Minha vida mudou completamente, né? Hoje eu não tenho vícios, hoje eu não tenho mais depressão, quer dizer, não tenho mais depressão muito forte, né? Mas eu aprendi a lutar contra ela e luto todo dia contra ela. Eu deixei de ser obeso, né? Fiquei na minha melhor forma física, acho que eu nunca me senti tão bem, tão bonito, esteticamente falando mesmo, né? Corri a meia maratona, prosperei na minha empresa, prosperei no meu corpo, prosperei no meu intelecto. Nunca li tanto, né? Esse ano eu já tô com 32 livros que eu li. Nunca tive numa jornada tão grande de evolução na minha vida. E obviamente não dá pra dizer que isso tudo não tem a ver com o fato de agora eu saber e ter a certeza que Deus existe. E que Deus existe na figura de Jesus Cristo. E que Jesus Cristo existe na figura da igreja. E que você tá ao alcance dela. Então, assim, se eu pudesse te dar qualquer dica, como irmão mais velho, eu dou essa dica pra minha irmã. Vai numa igreja, se confessa, busca a primeira comunhão, se você não tem. Se você se batiza, né? Se batiza, se confessa, comunga, e é isso. Não precisa ser amigo de ninguém, não precisa falar pra ninguém, não precisa mudar a bio do Instagram, não precisa fazer nada. Você se batiza, você confessa e você comunga. E é isso aí, entendeu? Se você começar a fazer isso, né?
eu tenho certeza, não tem como a tua vida não melhorar. Não tem como, pô. Eu desafio qualquer pessoa aqui que tá vendo esse vídeo, né? Se você se batizar, se confessar e começar a comungar, se você ficar fazendo isso por pelo menos 3, 4, 5 meses, né? 3 meses, se a sua vida não melhorar muito, porra, eu paro de trabalhar, eu mudo meu nome, não tem como, tá ligado? É meio que, né? Vai acontecendo. E se você puder, paralelamente a isso, começar a desenvolver tudo, cara, você vai ver que tudo vai melhorando. E eu confesso pra você que a grande mudança, a grande virada de chave da minha vida não tem a ver com a mentalidade, não tem a ver com os exercícios, não tem a ver com nada disso. Eu só consegui fazer tudo isso, eu só consegui largar os vícios, só consegui vencer a depressão, eu só consegui prosperar, eu só consegui fazer a empresa crescer absurdamente, encontrar a mulher da minha vida, casar e hoje ser plenamente realizado, porque eu encontrei Deus, tá ligado? E porque hoje Deus faz parte da minha vida em todos os momentos. Tá fazendo parte agora, faz quando eu acordo, faz quando eu durmo, faz todos os dias. É Ele que é o grande motivo de eu fazer tudo que eu faço. E tudo que eu faço por Ele. E através dele, com Ele. Então, se eu puder te dar um conselho, é só esse. Vai lá. A Igreja Católica, o bom dela é isso, assim. Não importa. Ah, não, mas eu sou espírita. Não importa. Vai lá, se batiza. Confessa e começa a comungar. Ah, mas eu sou ateu, não acredito em nada. Não importa. Vai lá, se batiza, confessa e começa a comungar. Ah, mas eu não importa, tá ligado? Dane-se. Dane-se o que você acredita, porra. Só vai lá e começa a fazer, pô. O bom da igreja, os sacramentos, né? É exatamente isso, a materialidade das coisas. A igreja católica não deixa você simplesmente, não, eu tô sentindo. Não é isso. É fato, tá ligado? Vai lá, confessa, comunga, né? Se batiza, confessa, comunga, vai à missa todo domingo, começa aí, mesmo sem falar com ninguém, não tem como a tua vida não melhorar. E essa é a minha jornada de conversão, espero ter ajudado alguém. Se ajudei uma pessoa, eu tenho certeza que já valeu pra caramba, era pra isso que eu fiz esse vídeo, tá bom? E se vocês curtirem esse tipo de esse formato de vídeo, né, falando de outras coisas, me avisa aí que eu começo a fazer mais vezes, tá bom? Tamo junto, não esquece não, hein? Se batiza, confessa e comunga. Vai lá, para de ser chato, para de ser cabeça dura. Só faz o bagulho, depois volta aqui e me diz se não deu certo, tá bom? Tamo junto, forte abraço, até a próxima. Valeu.